Pessoal, boa noite a todos, muita paz. É sempre um prazer, uma alegria muito grande retornar a essa casa, responsável por me abrir as portas para o estudo do Espiritismo. E o nosso estudo de hoje, o tema, como sempre, extremamente pertinente para os momentos atuais, não apenas do nosso país, mas do planeta como um todo. Nós vamos falar sobre o discernimento entre o bem e o mal. Por que isso é importante? Como que nós podemos fazer isso? Quais são as consequências de não fazê-lo? Como que isso se reflete no nosso dia a dia? E nós vamos começar do princípio. Nós vamos começar com Jesus e depois nós vamos passear com Allan Kardec em duas passagens que nós separamos do livro A Gênese. E depois também nós vamos passear com o codificador por algumas questões do Livro dos Espíritos. Isso porque, particularmente, pelas nossas andanças aí pelas casas espíritas de Belo Horizonte e regiões, não é o caso daqui, mas a gente tem visto isso por aí, as casas espíritas estão muito carentes de estudos das obras da codificação, de resgatar o pensamento de Allan Kardec. Nós vemos por aí hoje, inclusive em ambientes virtuais, muitos espíritas sem saber para onde correr. E a gente vê que isso é fruto totalmente da falta de estudo, da falta do conhecimento do pensamento do codificador da nossa doutrina. Então, por isso que a gente sempre vai basear os nossos estudos em Allan Kardec, primeiramente. E lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, Jesus conta uma parábola, e assim, gente, como todos os ensinamentos de Jesus, essa parábola possui várias interpretações, nós não vamos entrar aqui no mérito dessa questão, mas a gente pode dizer o seguinte: todo o ensinamento de Jesus, ele tem uma interpretação que é de cunho íntimo, que é de cunho interno, e uma interpretação que serve de forma geral, de forma exterior, para todos. Essa parábola aqui não é diferente. Jesus contava o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aí Jesus contou outras parábolas, nós não vamos entrar aqui agora na questão, porque não tem a ver com o nosso assunto. E aí depois que a multidão que o ouvia se retirou, ficando apenas Jesus e os seus apóstolos, os apóstolos lhe pediram para que ele explicasse essa parábola. E Jesus diz o seguinte: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Aqui já é o suficiente. Jesus fala de um trabalho de semeadura feito por um homem
semeou essas sementes. Esse homem é o filho do homem. É aquele espírito aqui representado por Jesus que já superou as imperfeições do reino hominal ou do estágio hominal, como queiram. Ele fala do trigo. O campo estava semeado, foi semeado o trigo, enquanto o homem dormiu, enquanto nós relaxamos, enquanto nós não estávamos atentos, enquanto não estávamos despertos, vigilantes, o inimigo semeou o joio. O trigo, todos nós sabemos, é a matéria-prima do pão, né? Que Jesus, muitas das vezes no Evangelho, referiu-se ao pão como sendo o corpo da sua doutrina, aquilo que alimenta o espírito, aquilo que traz conhecimento. E ele fala aqui que o joio foi semeado pelo maligno. Aí a gente busca lá no dicionário, né, a definição de joio. Planta que apresenta grande semelhança com o trigo, pois é também uma graminácea e frutifica em espigas, embora menores e mais magras que as espigas do trigo. É um cereal venenoso, com efeitos de náuseas e de embriaguez, por causa de um cogumelo microscópico que vive em simbiose com o grão logo que ele se forma. Quando se formam as espigas, torna-se fácil distingui-lo do trigo, mas com ele se confunde durante todo o crescimento. Então, quando os filhos daquele homem perceberam que tinha joio no meio do trigo, olha, eles já tinham condições de perceber, né? Traz isso para a nossa intimidade. Estamos longe de sermos espíritos perfeitos, mas a gente já consegue perceber quando alguma coisa que não é legal está crescendo na nossa intimidade. A gente não consegue, não? Quando um pensamento meio atravessado vem, quando dá aquela vontade de fazer algo que não deve, por mais inferiorizados que possamos estar no nosso caminho, a gente sabe que aquilo é errado. E aí eles foram lá e falaram com o pai, né? Quer que eu arranque logo? Não, ainda não. Para não correr o risco de que você possa arrancar também o trigo, a parte boa. Porque como está aqui na definição, gente, só é possível distinguir um do outro depois que se formam as espigas, porque a espiga do joio ela é menor. Quando é feito isso? Quem faz essa ceifa, né? Os ceifeiros são os bons espíritos, encarnados ou não, que se dedicam a cumprir a vontade do Pai. São eles que fazem a triagem entre aqueles que já seguem o caminho evolutivo, embora ainda apresentem alguns defeitos, daqueles que voluntariamente se opõem à evolução, daqueles que se comprazem com o mal. E essa colheita vai ser feita quando? Jesus fala aqui do fim do ciclo, do momento da colheita. É no final, o termo que está ali, em grego, é eon. Eon significa ciclo, né? Não é no final do mundo, é no final de um ciclo evolutivo, quando a gente pensa em humanidade como um todo, de um ciclo individual, quando trazemos a lição para dentro de nós. O que é importante perceber aqui? Que durante a nossa evolução, durante a nossa trajetória, nós convivemos intimamente com virtudes e com vícios, tanto de ordem material quanto de ordem moral, que nós trazemos, muitas das vezes, de vidas passadas. Alguns são adquiridos aqui, nessa encarnação, mas muitos nós trazemos de vidas passadas. E a proposta da reforma moral que o Espiritismo apregoa é valorizar, otimizar, potencializar as virtudes já conquistadas e trabalhar para conquistar mais virtudes. E corrigir essas más tendências, esses vícios, essas imperfeições. Não é assim que se reconhece o verdadeiro espírita, como dizia Kardec, pela sua capacidade de domar as suas más tendências, as suas imperfeições? Essa é a proposta íntima para cada um de nós. Em termos de humanidade, nós estamos chegando em um momento em que esse discernimento entre o bem e o mal é de fundamental importância para a permanência no planeta. E às vezes, quando a gente fala assim, né, aqueles menos afeiçoados ao estudo do Espiritismo falam assim, pronto,
lá vem o expositor fazer terrorismo. Não é terrorismo, não. É realidade. Não briguem comigo. Briguem com Allan Kardec, briguem com os espíritos responsáveis pela codificação, briguem com Emmanuel, porque foram eles que falaram. Quer ver um exemplo? Livro A Gênese, de Allan Kardec. Trouxe uma parte de 2 artigos de Allan Kardec. Capítulo 17, quando Kardec fala sobre o juízo final. Olha só, gente, isso aqui está acontecendo nesse momento. A Gênese é de 1864, 1865, quando Kardec trouxe à luz essa obra. Kardec diz assim: tendo que reinar na Terra o bem, e isso é um determinismo divino, todos os mundos evoluem em função disso, tendo que reinar na Terra o bem, necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos do mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Atai o joio em molhos para o queimar, o fogo sempre no sentido de transformação, de transmutação, e o trigo recolhei nos meus celeiros. Percebem que é o mesmo sentido? A ideia é a mesma? Não para por aí, não. Allan Kardec, mais à frente, no capítulo 18, só um parágrafo, quando ele fala da geração nova que está chegando por aí. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. De novo essa palavra, hein? Porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres mais atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. 1868. A Gênese de Allan Kardec. Ele já alertava isso. E nós estamos vivendo esse período.
que é um período de transição, em que a Terra, assim como todos os mundos do universo, passam por ele. Momento em que nós saímos da fase de mundo de prova e expiação e passamos para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, segundo a definição dos espíritos, ainda existe o mal? Existe, mas não há predomínio do mal. É muito pequeno. Os bons prevalecem. E aí, a gente fica pensando, né? Eu até trouxe aqui, olha só, no Antigo Testamento, né? O profeta Isaías diz assim: meus escolhidos herdarão a terra e meus servos habitarão nela. No capítulo 5 de Mateus, aí Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, o Kardec comenta que esses processos de emigração de espíritos daqui para outros planetas e imigração de outros planetas para cá, isso acontece com muita frequência, mas que de tempos em tempos isso é feito em grande escala. E aqui nesse livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao Chico Xavier, esse livro inclusive ele é considerado uma das 10 melhores obras espíritas do século XX. Esse livro é sensacional. O Emmanuel comenta que há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, antes da vinda de Jesus aqui ao planeta, esse processo aconteceu em grande escala. Lembram da raça adâmica, ou das raças adâmicas que Kardec mencionou para a gente ali no livro A Gênese? O Emmanuel conta isso com detalhes aqui. Há uma estrela chamada Capela, é uma estrela cuja luz demora 42 anos para chegar aqui na Terra. Aí, vocês imaginam, né? A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros? E agora, gente, fugir da aula de física, deixa eu pegar a anotação aqui. 300 mil quilômetros por segundo, isso mesmo, faltei da aula não. Então, vocês imaginam a distância, ela demora 42 anos para chegar aqui. Essa estrela de Capela pertence à constelação do Cocheiro. E há milhares de anos atrás, um dos planetas que orbitam essa estrela, que guarda muitas semelhanças com o nosso, estava passando por essa fase de transição. O que foi feito lá? Tem gente que acha ruim a gente falar isso, mas é o termo que o Emmanuel usa. Foi feito um trabalho de saneamento lá, de limpeza. De limpeza. O que o Kardec comentou aqui na Gênese foi feito lá. E se o Kardec comentou aqui é porque ele tinha essa informação, mas ele não detalhou. Essa missão ficou para o Emmanuel. O que aconteceu? A maior parte da humanidade que vivia naquele planeta que orbitava a estrela de Capela já tinha atingido um grau de evolução moral, de evolução intelectual, de evolução espiritual, que lhe permitia dar esse salto evolutivo, passar para o mundo de regeneração. Só que tinha uma turminha lá, que era dessas que o Kardec comentou aqui, essa turminha ainda renitente no mal, essa turminha que se comprazia em praticar o mal, essa turminha que era contra a evolução. E eles não são vítimas dos bons, não. Eles são vítimas de si mesmos. Nós vamos ver isso aqui dos espíritos falando daqui a pouquinho. Então, os diretores daquele orbe chamaram Jesus. Eu estou contando assim, gente, mas o Emmanuel não usa essas palavras, né? Chamaram Jesus e falaram: olha, eu tenho uma turma aqui que já tem um nível intelectual muito bom. Os caras têm bons conhecimentos, mas eles deixam muito a desejar no aspecto moral. E eu preciso promover essa turma aqui. Já está na hora. Se eu atrasar mais, eu estou sendo injusto com eles. Porque aquela história que falam lá que os justos pagam pelos pecadores, isso não cola. Da justiça divina, não. Então, para que os bons não fossem prejudicados, os maus foram retirados dali. Foi um evento cataclísmico? Não. Natural. Eles iam desencarnando e iam ficando ali no plano astral daquele planeta.
Depois, todos eles foram trazidos para o plano astral, para o plano espiritual da Terra. Jesus os recebeu. E a conversa foi mais ou menos o seguinte: olha, vocês precisam de uma oportunidade, lá vocês já estavam atrapalhando. Porque a turma lá quer evoluir. A turma lá quer, vocês não querem. Então lá vocês não vão ficar mais. Vocês vão vir para cá. Aqui é um planeta bem mais inferior do que os que vocês estavam. E aqui vocês vão ter alguns padecimentos, que vocês fizeram por merecer. Só que, além disso, aqui, além de padecer o que vocês precisam, em termos de expiação, com o conhecimento que vocês já adquiriram lá, vocês vão ajudar a impulsionar essa turma que está aqui. Os espíritos que já estão vivendo encarnados aqui nesse planeta. E aí, assim que vocês tiverem cumprido a sua cota evolutiva aqui, eu mesmo vou providenciar para que vocês voltem para o planeta de vocês. E se vocês se comportarem, num determinado momento, eu mesmo venho aqui, pessoalmente, para dar um alô para vocês. Jesus fez isso. Isso ficou imortalizado no Evangelho. Aquela coisa que a gente vê no Antigo Testamento, que a gente vê em outras obras de cunho espiritual, aquela saudade da terra prometida, aquela Canaã do Antigo Testamento, era o planeta deles, em Capela. Vocês imaginam, gente, pegarem a gente, nós que estamos aqui hoje, convivendo com a inteligência artificial, e colocarem a gente num planeta onde nós vamos ter que viver com um povo que vive lá igual na Idade Média. Vai ser bom? Dependendo da situação, vai ser necessário para a gente. E assim foi feito. Esses espíritos encarnaram aqui na Terra e reencarnaram várias vezes. O Emmanuel diz que a raça amarela, a raça negra já existia aqui na Terra. Esses espíritos, que eles chamaram de raça adâmica, ó o Adão lá do Antigo Testamento, que é um simbolismo da raça adâmica, eles formaram 4 grandes povos, eles deram origem aos árias, eles deram origem aos hindus, a sociedade de castas na Índia, aos egípcios e ao povo de Israel. Cada um se agrupou ali de acordo com as suas afinidades, trabalharam muito aqui na Terra, ajudaram. Vocês podem ver que depois que eles foram embora, e o Emmanuel fala, estou dando spoiler, né? O Emmanuel fala no A Caminho da Luz que a maioria voltou para a capela. O Emmanuel fala que alguns gostaram tanto da Terra que ficaram por aí. Temos alguns capelinos entre nós. Talvez aqui no salão temos alguns capelinos. Mas a maioria voltou. E enquanto eles estiveram aqui, houve assim um grande florescer de atividades intelectuais naqueles povos antigos, em termos de cultura, em termos de agropecuária, em termos de um monte de coisa, conhecimento que eles trouxeram de lá, inclusive a crença no Deus único. Estamos passando por um momento muito parecido. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para o Livro dos Espíritos, para a gente falar um pouquinho sobre como é que a gente pode fazer para discernir o que é bem e o que é mal. Tem alguma forma que não seja pelo conhecimento, pelo estudo? É difícil, né? Vamos para as definições? Eu gosto das definições. Lá na Gênesis, capítulo 3, Kardec diz assim: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Nós vamos ver depois que não praticar o mal não basta. Mas o Kardec fala que já é um princípio do bem. Vocês perceberam aqui a história que a Madalena contou aqui no primeiro horário? Vocês perceberam de onde que o Einstein foi beber essa fonte?
que o mal é a ausência do bem, que assim como o frio não existe, o que existe é o calor. Onde que o Einstein foi beber essa história? Do codificador. Mas vamos aqui para o Livro dos Espíritos. Questão 114 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Aí os espíritos responderam: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam a uma ordem inferior, de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, primeiro Kardec perguntando: em sua natureza íntima, nós, enquanto espíritos, somos bons? Somos criados bons ou somos criados maus? Nenhum nem outro. Ele reforça essa pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros criados maus? Será que Deus criaria assim, gente? Você vai ser bom, você vai ser mau, você vai ser bom, aquele ali vai ser mau. Não fui com a sua cara, você vai ser mau. Gostei dos seus olhos claros, você vai ser bom. Será que é assim? Para muita gente até hoje é, mas não. Os espíritos disseram o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, todos nós, criados simples e ignorantes, a página em branco, onde temos a responsabilidade de seguir o nosso caminho, fazendo as nossas escolhas. Aí o Kardec faz uma analogia. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Olha a pergunta do Kardec. Então quer dizer que os espíritos são mais ou menos iguais às crianças? Simples, ignorantes, vai crescendo, vai tendo experiência, vai aprendendo, é assim? E aí eles responderam: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Quer dizer que nós temos um tempo muito longo de aprendizado. O problema é que às vezes a gente usa mal esse tempo. Vamos pular um pouquinho, vamos lá para a questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Puxa vida, para eu atingir o bem antes eu tenho que ser mal? Tem outro jeito não? Eu tenho que antes passar pelo sofrimento? Aí eles responderam: pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Então, ninguém é obrigado a passar pela fieira do mal. Aí Kardec reforça: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Aí eles responderam: não têm eles o livre-arbítrio? A capacidade de escolher? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus
os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Isso é muito sério. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Ah, mas ele quis ser mau? Quem está falando não sou eu não, são os espíritos da codificação. Fazer o bem ou fazer o mal é um ato de vontade. Percebem isso? Eu escolho ser bom ou eu escolho ser mal. Mas a minha intimidade ainda o mal viceja. Mas você já sabe que tem que fazer o bem. É uma escolha sua fazer o bem. Uma vez um amigo espírita falou um negócio e ele foi muito mal interpretado, coitado. Mas eu até o defendi porque eu entendi o que ele estava falando. Ele falou assim: à medida que nós evoluímos, nós perdemos o nosso livre-arbítrio. Aí, nossa, queria bater nele. Como assim? É o contrário, né? À medida que nós evoluímos, o livre-arbítrio se amplia. Se amplia. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: a partir do momento que nós evoluímos e aprendemos, compreendemos que o bem é o único caminho que nos leva à felicidade na evolução, acabou, gente. Você não tem mais o livre-arbítrio de fazer o mal. A não ser que seja por uma livre e espontânea vontade, por sua própria deliberação. Você sabe que é o bem que você tem que fazer? Você ainda quer fazer o mal? Lutar contra o mal que existe em nós, isso existe. E é para isso que nós estamos aqui, para lutar contra esse mal. Reconhece-se o espírita pelos esforços que ele faz, não é? Para domar as suas más tendências. É isso, é o nosso trabalho. Mais uma aqui dessa parte, 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Kardec, tá bom, eu sei que o pessoal tem um livre-arbítrio, Deus criou a turma simples e ignorante, cada um escolhe qual caminho seguir. Puxa vida, mas Deus é perfeição, por que Ele permite que a gente escolha o caminho do mal? Por que Ele não fechou a porta do mal e falou: vocês vão seguir só esse caminho aqui? Nós seríamos iguais a quê? Fantoches, robozinho. Aí olha a resposta dos espíritos para Kardec. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Eu fico imaginando os espíritos falando isso com Kardec, né, através da médium. Kardec faz a pergunta, ele fala assim: mas imagina, não sei se isso aqui foi São Luís, foi Santo Agostinho. Peraí, rapazinho. Que ousadia sua pedir conta dos atos de Deus? Não tem vergonha, não? Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os seus desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um. Porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Acho que Jesus fala alguma coisa nesse sentido no Evangelho, não fala não? A cada um será dado de acordo com as suas obras. Que mérito a gente teria se só tivesse uma porta para passar? A gente seria igual gado de manobra? Não, Deus deixa lá e fala: olha, segue, vai aprendendo, evolua, a vida é assim, faça as suas escolhas. A gente não aprende só seguindo o caminho do mal, não, a gente aprende pela observação. Pela observação. Vocês já viram, eu gosto de contar aquela história da criança, né? Tem criança que você fala assim com ela: não põe o dedinho na tomada não, que dá choque. Não tem? Aí tem criança que vai pôr o dedinho assim, lembra que você falou, ela recolhe. Ela não sabe o que é o choque. Mas do jeito que o pai ou a mãe fala, ela já imagina que o choque seja algo ruim. Então ela não põe o dedinho. Mas tem aquela criança que vai falar assim: deixa eu ver se dói mesmo. Vai botar o dedinho e vai tomar um choque. Vai ter uma sensação ruim. Ela vai aprender por meio da dor que colocar o dedinho ali não é legal. Precisava ser assim?
Não precisava. Mas existem pessoas que são assim. Você fala, fulano, não vai por esse caminho não, porque esse caminho não é legal. Eu já passei por lá e me dei muito mal. Ah, mas as suas experiências, se foi ruim para você, não quer dizer que vai ser ruim para mim. Verdade. Mas pelo menos leve em conta o que eu estou te passando de advertência, de alerta, de observação. Vai servir como um roteiro. Pelo menos dá uma olhada. Aí, gente, vamos voltar aqui para o Livro dos Espíritos. Separei mais algumas questões aqui. Primeira parte aqui, 4 questões. Questão 629. Kardec perguntou: que definição se pode dar da moral? Esse aqui é o estudo que ele faz entre o bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? O que é moral? Aí os espíritos responderam: a moral é a regra do bem proceder. É a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E a lei de Deus está onde? Segundo a questão 621, na nossa consciência. Mas ela não é um chipzinho, igual muita gente pensa não, né? O pessoal acha que a criação dos espíritos é uma linha de montagem, aí tem um espírito superior lá, que o espírito vai passando assim, simples e ignorante, ele pega um chip escrito consciência, e puf, põe lá no sujeito. Puf, lei de Deus, põe na consciência. Não é assim não. Esse aprendizado, ele vem com a experiência, ele vem com as vivências, ele vem com a aquisição de conhecimento. Mas está lá. Uma vez registrado, acabou. Mas aí o Kardec não gosta, ou não gostava de deixar margem para dupla interpretação. Beleza, os espíritos deram a definição de moral. E que a moral, eles falam aqui, né, é distinguir o bem do mal. A capacidade que nós temos de distinguir o bem do mal. Aí o Kardec: como se pode distinguir o bem do mal? Então tá. Como é que eu faço isso na prática? Aí os espíritos: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. É difícil isso? Depende da vontade, né? Porque às vezes você convive com uma pessoa que você tem vontade de matar. Mas você conhece a lei de Deus. Você pode matar? Até pode. Mas você deve? Não. Essa é a diferença. Então a lei de Deus nós conhecemos. Os amigos espirituais dizem que quando nós temos pelo menos 15 minutos de contato com o Evangelho, depois a gente não pode alegar ignorância, falar, eu não sabia. 15 minutos é o suficiente para a gente já ter uma boa noção dos valores cristãos que devem nortear a nossa existência. Então, todas as vezes que nós procedemos, temos atitudes de acordo com a lei de Deus, nós estamos fazendo bem. Todas as vezes que nós temos atitudes contrárias à lei de Deus, nós estamos fazendo mal. Nosso companheiro lá de Bauru, Richard Simonetti, ele tinha uma frase interessante. Ele falava assim: se você tem dúvida se o que você está fazendo é certo ou errado, imagina o seguinte: antes de você fazer, você pensa no que você quer fazer e imagina Jesus parado do seu lado. Dá uma olhadinha para ele. Se ele estiver sorrindo e fazendo assim, vai que você está certo. Agora, se ele estiver fazendo assim, busca outro caminho. Mas aí o Kardec continuou, firme. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Bom, o Kardec era muito prático, por isso que eu amo o Kardec. Os espíritos deram aqui o conceito. Aí o Kardec falou assim: beleza, entendi o que é moral,
entendi o que é o bem, entendi o que é o mal, mas agora eu quero saber o seguinte: o homem, ele tem por si só condições de distinguir um do outro? Porque tem muita gente que fala assim, né? Eu fiz o mal porque eu não sabia que era o mal. Eu não sabia que eu podia lançar um negócio que não era verdade lá na declaração de imposto de renda. Eu não sabia. Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Né? Minha mãe já dizia, né? Você não é todo mundo. Muitas mães falam, eu acho que todas, né? Você não é todo mundo. Então não é porque todo mundo faz algo que é errado, o fato de todo mundo fazer não vai sancionar aquilo como sendo algo correto. Então essa é a pergunta do Kardec. O homem tem meios de, por si mesmo, distinguir o que é bem e do mal? E os espíritos responderam, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Olha de novo, a vontade, quando ele quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E a última aqui dessa parte. Estando sujeito ao erro, todos nós estamos, né? Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade está praticando o mal? Olha o Kardec querendo dar uma aliviada para a gente, né? Tipo assim, como todos nós estamos sujeitos ao erro, não existe alguma situação em que a gente pensa que está fazendo bem para a pessoa e na verdade a gente está fazendo mal? Será que não existe essa situação? A gente usa muito disso, não é? Você prejudicou o fulano. Mas eu não sabia que aquilo que eu estava falando para o outro a respeito dele ia fazer mal. Será que não, gente? Aí os espíritos responderam. Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, esta é a regra, o pessoal fala que é a regra áurea da convivência, mas é também para distinguir o bem do mal. Jesus ensinou lá, não ensinou? Faça ao próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse. Vale na negativa também. Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que o próximo te fizesse. Procedendo assim, você vai estar agindo sempre corretamente, sempre dentro do bem. E aí, gente, deixa eu correr aqui que ainda tem mais algumas questões. Questão 636. Não, vou pular essa. Deixa eu ir para outras aqui mais importantes. Nosso tempo está se esgotando. 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto esse? Não foi eu que fraudei a minha declaração de imposto de renda, foi o meu contador que fez errado. Eu não pratiquei o mal. Eu só encaminhei para ele uns recibos lá de procedência duvidosa, mas foi ele que fez lá a declaração. Eu não tenho culpa. Aí os espíritos. É como se houvera praticado. Então, aquele que se aproveita do mal praticado por outro é como se ele mesmo tivesse praticado o mal. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousasse. E aí, duas últimas questões, porque tem muita gente que fala assim, coitado, mas o fulano pratica o mal por causa do meio em que ele vive, né? O meio tem muita influência sobre a pessoa. Eita, agora lascou. Porque os espíritos disseram que a prática do bem ou do mal, nós vimos aqui, é um ato de vontade. Mas e a influência do meio? Será que ela existe? Bom, questão 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e muitos crimes? O meio? Aí os espíritos responderam, sim, mas ainda aí
há uma prova que o espírito escolheu. Quando em liberdade, no plano espiritual, antes de reencarnar, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. E aí, para fechar essa parte, questão 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, num ambiente complicado, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Então eu reencarnei numa família de criminosos, mas eu não sou criminoso. Mas o fato de eu conviver com essas pessoas não faz com que eu me arraste para lá, quase que de forma irresistível, de eu ser levado para aquilo? Resposta dos espíritos: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera de vício, com grandes virtudes às vezes se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, gente, o que fica para a gente disso tudo aqui? Dessa importância de discernir do bem, do mal, desse momento de transição, né, de como fazer isso, né? Basta seguir as orientações dos Espíritos, do Evangelho. Por pior que seja o ambiente onde nós nos encontramos, por mais fortes que sejam os arrastamentos, eles não são irresistíveis. A nossa vontade sempre predomina. Daí a beleza do livre-arbítrio. Há um tempo atrás, um amigo nosso de São Paulo, um expositor chamado Alquindar de Oliveira, de forma didática, ele fez uma divisão, pegando por base um comentário de Allan Kardec, a questão 798 do Livro dos Espíritos. Vou sintetizar aqui. Kardec falava que precisariam ainda de 2 a 3 gerações para que o Espiritismo se tornasse crença comum. Não religião comum. O Espiritismo não é religião, é filosofia, é doutrina, mas crença comum, os princípios espíritas. O Alquindar fez uma continha lá, uma continha de padaria, como se diz, e ele chegou à conclusão que essa renovação de ideias que Kardec comentava, ela precisaria de cerca de 70 anos em cada geração. E ele fez Nossa, desculpa, gente. E ele fez aqui uma comparação muito bacana, levando em conta também o que Bezerra de Menezes fez no livro Atitudes de Amor. Imaginem 3 gerações de 70 anos a partir da data da publicação do Livro dos Espíritos. Nós teríamos essa primeira fase, ou esse primeiro período de 70 anos, a primeira geração, de 1857 a 1927, que seria ali o período da consolidação do Espiritismo aqui na Terra. Depois o segundo período, de 1927 a 1997, que é o período do boom da proliferação das casas espíritas, principalmente no Brasil. E depois o terceiro período, a terceira geração, de 1997 a 2067, que é essa parte que nós estamos vivendo, é a era das atitudes, de vivenciar o bem. E aí, 2067 está dentro lá de 2057, que o Emmanuel falou, né, que a Terra seria um planeta regenerado. Além disso, Hermance Dufour, em 2003, e a dona Maria Modesto Cravo, em 1991, já diziam que a Terra estava sendo palco de reencarnação de espíritos mais evoluídos. E numa palestra em 1999, Divaldo Franco disse que em 2025, segundo informações que ele havia recebido do plano espiritual, cerca de 200 mil espíritos altamente evoluídos reencarnariam na Terra. Seriam os responsáveis por essa fase de transição. Aí vem o fechamento. Imaginem como estará a Terra no ano de 2060, por exemplo. Daqui o quê? 35 anos. Como e onde nós estaremos? Alguns de nós já estarão no plano espiritual,
alguns ainda aqui na terra, mas como? Em qual situação? Nós estaremos bem porque vivenciamos o bem? Ou nós não estaremos muito bem porque fomos negligentes com a mensagem evangélica, com a mensagem espírita? É para a gente pensar. Esse é o momento da gente valorizar e agradecer a nossa oportunidade reencarnatória. É um processo, é o momento da gente iniciar o nosso processo de autoconhecimento e de vivência do que estamos aprendendo. Porque, sem dúvida alguma, tivemos já várias reencarnações nesse planeta, mas essa é a reencarnação mais importante de toda a nossa existência espiritual. Saibamos aproveitá-la, discernindo entre o bem e o mal e vivenciando o bem como Jesus ensinou. Obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.